Bom dia, meus amores. Bom, hoje a gente começa a falar dos protozoários de uma forma mais específica, né? Então eu vou começar falando da classificação deles. Eu falei para vocês que a gente ia ver apenas 4 filos, que são os 4 filos importantes para a medicina, né? Que a gente fala aqui de importância médica ou de importância clínica. E aí a gente vai falar do filo Sarcodina. Esse filo é também chamado de Rhizópodes ou do filo dos animais, né, com pseudópodos ou pseudópodes, né, que quer dizer falsos pés, é o filo das amebas. O outro filo que a gente vai ver é o filo Mastigófora. Ele também é chamado de filo flagellata, tá? Porque ele possui, é o filo dos animais que possuem flagelos. O filo dos Ciliófora, como o nome diz, o filo dos animais que possuem cílios, e o filo Esporozoa ou apicomplexo. Esse filo neste filo estão os animais que não possuem nenhuma estrutura de locomoção, tá? Então a gente começa falando dos risópodes ou ameboides, né? Ou sarcodíneos, tá? Sarcodíneos, risópodes ou ameboides, né? São os animais que se locomovem por expansão da membrana. E a grande característica dele é exatamente possuir essa capacidade de expandir a membrana para se locomover. E vocês vão ver isso quando eu mandar os slides para vocês no primeiro slide, logo, no primeiro não, deixa eu ver, tem o primeiro, segundo, no segundo slide, tá? Tirando o slide de apresentação, aí vem o primeiro que é a classificação e o outro slide é esse slide que mostra uma ameba fazendo expansão de membrana. E aí vocês vão ver também que esses risópodes a gente encontra tanto animais parasitas quanto animais de vida livre. A reprodução deles é assexuada, né? Ou seja, eles fazem bipartição ou cisciparidade, que é um animal se divide em dois exatamente iguais, tá? Então, eles fazem cisciparidade, não tem reprodução sexuada dentro do filo dos sarcodíneos, tá? Além da ameba, que é o que a gente conhece, então tem a Entamoeba coli, Entamoeba histolística, né? Que são amebas. Além desses exemplares, a gente tem outros animais que também fazem movimentos ameboides e que também pertencem a esse filo dos sarcodíneos. E aí vocês vão ver nas imagens, né? Vão acompanhar aí pelas imagens os heliozoários, né? Hélio vem de sol, então os heliozoários, eles parecem um sol, mas eles se locomovem por expansão da membrana. Os foramíneos, né, que também tem essa capacidade de se locomover por expansão da membrana ou por pseudópodes, esses não têm importância clínica diretamente porque não são parasitas intestinais, são parasitas de vida livre, mas que em grande quantidades eles podem contaminar as águas, né? Inclusive são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, tá? Então tem causado outros problemas aí, mas não está diretamente relacionado a importâncias clínicas, tá? Bom, e aí a gente segue com os protozoários ciliados, que dentre eles a gente fala muito do paramécio, né? É o principal entre eles, assim, acho que é o mais conhecido. Eu fiquei de mandar para vocês, no vídeo anterior eu falei que eu ia mandar a imagem do vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, e vocês vão ver isso nitidamente aqui agora na imagem do paramécio, tá? Eu vou mandar e aí vocês vão olhar os slides, vão acompanhar, vocês vão ver lá o ciliófora, né, ou o ciliado, que é o filo do paramécio, e vocês vão perceber como é a estrutura dele, vão localizar na imagem esse vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Como o nome já diz, ciliófora, a grande característica dele é a presença de cílios. Eles podem ser de vida livres e também parasitas. Possui o citóstoma, falei dele no vídeo anterior. Esse citóstoma é utilizado como se fosse a boca, né, por onde entra o alimento para esses animais. E o citopígio corresponde ao seu órgão excretor, tá? É pelo citopígio que eles liberam os seus excrementos.
Eles apresentam um micronúcleo que tem a função de reprodução, né? Esse micronúcleo, ele tanto faz troca de material genético, porque ele pode fazer reprodução sexuada nessa troca de material genético, ou reprodução assexuada, que é por bipartição ou cisparidade. O micronúcleo, ele tem essa função reprodutiva, e o macronúcleo, que tem a função vegetativa, que é a função de crescimento e das demais funções inerentes à célula, tá? Lembrando, mais uma vez, que os protozoários são animais unicelulares, tá? Com todas as estruturas inerentes a uma célula. O paramécio, além desse citopígio, além dos micronúcleos, do citóstoma, né, ou citostoma, que é onde entram os alimentos, eles possuem aí um vacúolo digestivo, né, que é responsável pela digestão dos nutrientes, e o vacúolo contrátil ou pulsátil, que é para expelir esses excrementos do paramécio ou dos ciliados de um modo geral. Os esporozoários ou apicomplexos, né, são aqueles que não têm estruturas de locomoção, são exclusivamente parasitas, a gente não encontra essa espécie em vida livre, tá? Esse filo não existem apicomplexos de vida livre, então os apicomplexos ou esporozoários com S, né? Tá? É esporozoários, não é com S. Os esporozoa ou esporozoários não apresentam estruturas de locomoção e são exclusivamente parasitas. E a reprodução deles é por divisão múltipla, tá? O núcleo se divide e vai acontecendo aí as diversas divisões. Vocês vão receber na imagem também, tá? No slide de número 11, a estrutura de um esporozoário e também a forma de reprodução deles, tá? Como eu falei, reprodução assexuada, eles fazem bipartição ou cisparidade, ou divisão múltipla, né? Que é também, como é que diz? Assexuada. Vixe, quase não sai. Essa reprodução de divisão múltipla é também assexuada. A reprodução dentro do ciliófora, né? Ele faz, como eu falei para vocês, reprodução sexuada e assexuada, e aí eles fazem troca de material genético, tá? E essa troca de material genético é feita através da conjugação. Os animais se associam, tá no slide de número 13, vocês vão ver isso lá no slide. Os animais se associam e fazem troca de material genético. Eles se acoplam um ao outro e um passa material genético para o outro, e é o que caracteriza a variabilidade de espécies, né? Então, a reprodução sexuada, ela tem como grande característica esta variabilidade de espécies, tá? Então, vocês vão ver na imagem, no slide de número 13, a reprodução sexuada em ciliófora, que se dá por conjugação, mas eles também fazem bipartição, tá? Então, eles fazem o ciliófora, tanto reprodução sexuada quanto reprodução sexuada. Tem lá uma imagem de divisão múltipla também dos esporozoários, que está no slide de número 15, ok? Eu acho que eu pulei os flagelados, tá? Pulei sim. Os flagelados, ele está no slide de número... Peraí, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que eu coloquei 2 slides em branco aqui, e esses slides em branco, eles estão me confundindo o número dos slides. Vou voltar aqui só um pouquinho para vocês, tá? Então, o slide de número 1 é o slide de apresentação, tá? O número 2, a classificação desses 4 filos, né? Sarcodíneo, mastigófora ou flagelado, ciliófora ou esporozoa, tá? Só tô dando uma revisadazinha aqui. O slide de número 3, os ameboides ou risópodas, vão olhar lá no slide, vocês vão ver, slide de número 3. O slide de número 4, os outros animais de movimentos ameboides, tá? Aí eu falei do heliozoário, dos foramíneos, que não são de importância clínica diretamente, porque são animais de vida livre, mas que podem trazer contaminação para a água, são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, e também
são encontrados aí nos plânctons, né, nos ambientes aquáticos de um modo geral. Esses estão no slide número 4. O slide número 5 foi o que eu pulei para vocês, é o slide dos flagelados, ou flagelata, né, ou mastigófora, como ele também é chamado, porque possuem flagelo. Esse filo é importantíssimo, né, clinicamente falando, porque nesse filo estão presentes o Trypanosoma cruzi e a Leishmania brasiliensis, tá? Essas duas espécies, esses dois animais, causam patologias graves, né? Então a importância clínica deles é muito grande. Tem flagelo como uma grande característica do grupo, né? Já que é o grupo dos flagelados, então eles possuem flagelos, são de vida livre e também parasitas, e a reprodução é assexuada por cisciparidade, tá? Nesse grupo está a Giardia lamblia, que é a causadora da giardíase, está a Trichomonas vaginalis, responsável pela tricomoníase, o Trypanosoma cruzi, né, responsável pela doença de Chagas, e a Leishmania brasiliense, responsável pela leishmaniose. Eles estão no slide de número 5. Aí sim, vem os ciliados, né, que eu falei dele para vocês, que está o paramécio. Paramécio, a imagem dele está no slide de número 7. E aí depois os esporozoários ou apicomplexos, que é o esporozoa, falei com S mudo, esporozoa, tá? E aí nesse grupo estão o causador da malária, a toxoplasma também, tá? E aí a gente vai vê-los cada um aqui rapidinho. Eu tô tentando fazer um resumo de tudo isso pra gente, tá bom? E aí, apresentado esses 4 grupos, a gente vai falar das doenças causadas por esses indivíduos, tá?